Atividade devocional de 18 de junho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 36b a 43. O texto da nossa meditação traz a explicação de Jesus sobre o significado da parábola do joio aos seus discípulos. Leia os versos 24 a 30. Segundo Jesus, só há dois grupos de pessoas no mundo: os filhos do reino e os filhos do maligno. Não há meio termo. Ou você é filho do reino ou filho do maligno. A boa semente, isto é, o verdadeiro convertido, é plantado pelo Filho do Homem. Isto significa que a salvação é uma obra soberana de Deus. É o Senhor Jesus que regenera o pecador morto e depravado. Jesus mostra aqui a verdade de que a salvação é pela graça e não por nossos esforços ou méritos. É muito difícil distinguir o joio do trigo. O joio é uma erva daninha que ocupa o lugar do trigo nas plantações. Ambas as plantas só podem ser diferenciadas na hora da colheita, pois o joio não tem o grão como o trigo. Jesus ensina que, do mesmo modo, nem sempre é possível distinguir os filhos do reino dos filhos do maligno. Isto porque muitos ímpios se assemelham aos cristãos em alguns traços. Vamos colocar este princípio desta forma. Por um lado, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Contudo, por outro lado, é possível que um filho do maligno adquira uma aparência de filho do reino. O Senhor Jesus mesmo já tinha alertado os discípulos acerca dos falsos profetas. Ele disse: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Mateus 7, 15 e 16. Observe que, por um lado, Jesus informa que se pode conhecer um falso profeta pelos frutos que sua vida produz. Por outro lado, ele igualmente alerta que eles podem se disfarçar de ovelhas. É possível, portanto, um filho do maligno apresentar uma ou outra característica de um filho do reino para esconder um coração ímpio. É por isso que há muitas pessoas reputadas como convertidas que, de repente, são descobertas em sua depravação, causando grande amargura e decepção na igreja. E quanto mais importantes são, maior é o estrago causado pelo escândalo. Não se engane, será assim até a consumação dos séculos, quando os anjos ajuntarão do reino de Deus todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, conforme Jesus diz no verso 41. É possível mentir à igreja de Deus. É possível um lobo se travestir de cordeiro para arrastar os incautos para o inferno, achando que estão seguindo um homem de Deus. É possível que um ministro de Satanás assuma a forma externa de um ministro da justiça, conforme Paulo alertou em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Mas não é possível enganar aquele aos olhos de quem todas as coisas estão descobertas e patentes, aquele a quem temos de prestar contas. Como diz o ditado, você pode enganar alguns por todo o tempo. Você pode enganar a todos por algum tempo, mas não pode enganar a todos por todo o tempo. E deve ser acrescentado que, acima de tudo, você não pode enganar a Deus em tempo nenhum. E chegará o dia em que o que está encoberto será revelado e o que está oculto será conhecido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.